Boa noite, embaixadores do reino. E já vou explicar para vocês por que eu chamo vocês de embaixadores do reino. Eu espero que vocês estejam muito bem, é uma alegria enorme poder estar com vocês aqui mais uma vez. Oi Cláudia, que bom que você está aí. Estou vendo aí a triagem CG, pode ser o pessoal aí da franquia, muito bom que vocês estão aí. Como sempre, tudo que eu faço aqui fica gravado, então nós não vamos perder tempo no que diz respeito àquilo para o qual eu me propus a fazer hoje, né? Bom, eu sei que a maioria das pessoas me procuram, né, para perguntar sobre a Academia dos Deuses, né? E alguns me mandaram algumas mensagens perguntando sobretudo sobre aquilo que nós havíamos colocado, né, na chamada das nossas lives, que eu vou estar fazendo agora com vocês todas as quintas-feiras. Ou seja, que história é essa, né? Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. É claro que quando a gente ouve isso, mesmo os sabedores de que isso se trata de um versículo bíblico, nós ficamos de certa forma bastante instigados, não é mesmo? Imaginemos, que petulância é essa, Rodrigo? Agora nós somos deuses? Aonde você está com a cabeça, né? Mas enfim, tenham calma, que já eu vou falar um pouquinho sobre isso e vocês irão perceber que a chamada, ela tem tudo a ver com aquilo que é a nossa essencialidade. Na maioria das vezes, sobretudo nós, cristãos, nos distanciamos tanto da fonte original que nós esquecemos da nossa essencialidade, e não só da nossa essencialidade, do nosso propósito, que está para muito além daquilo que nós podemos imaginar do ponto de vista humano, né? Então, eu quero falar bastante hoje com vocês sobre isso, quero que vocês estejam aí bastante atentos comigo, podem comentar, façam as perguntas se forem necessárias, responderei todas elas, sem dúvidas, porque o nosso assunto de hoje é um assunto mesmo inquietante. Nós poderíamos nos perguntar, né? Poxa, Rodrigo, mas qual a motivação de tratar sobre uma questão tão complexa, que é a condição humana sob uma perspectiva bíblica, não é? E eu tenho a dizer a vocês que não é tão somente complexa. Nos vê como a resultante daquele que nos sonhou é, na verdade, um privilégio incomensurável. E vou dizer mais, a maioria daqueles que estão em um estado de sonambulismo é porque não se despertaram para a essencialidade do seu próprio ser. Eu amo, né, quando eu leio, por exemplo, Deus falando com Moisés e Moisés perguntando a ele qual era o nome dele, e Deus o responde, né? Eu sou o grande eu sou. E agora eu quero que você ainda preste atenção numa questão, né? Há uma tradução do original dessa frase no hebraico, né? Que diz que a tradução correta é eu sou aquilo que você precisa que eu seja. E pessoal, do fundo do coração, isso é por demais poderoso, né? Não é à toa que Deus, quando encaminhou Moisés para libertar o povo hebreu, disse, eu encaminho você como um Deus, aquele povo, né? Isso só para você entender um pouco, né, do que representa você enquanto ser humano, né? Que, claro, como eu tenho dito, está para muito além da nossa própria racionalidade. Então, o propósito hoje é discutirmos, conversarmos um pouco sobre essas questões, para que nós entendamos de fato quem nós somos e, sobretudo, quem nós somos em Deus, né? Você pode me perguntar, por exemplo, Rodrigo, mas qual a importância de saber quem nós somos em Deus? Ora, pois, o dia que você se descobrir de fato em Deus, eu garanto a você que você estará se debruçando sobre a essencialidade da própria vida, que é o reino,
E quando você se debruçar sobre a essencialidade da nossa existência, que é o reino, se cumprirá na sua vida Mateus 6,33, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É exatamente ali que nós vamos aprender a usufruir de uma paz que o mundo não pode nos dar. Uma paz que é resultante da nossa relação com Deus propriamente dito. E eu costumo dizer, né, que a nossa condição de embaixadores de Deus por meio de Jesus Cristo não é simplesmente, né, um jargão ou uma maneira de identificar aqueles que possuem uma relação com Deus, né? Se você tiver a oportunidade em algum momento de folhear a sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, né, no capítulo 5, no versículo 20, você é chamado de embaixador de Cristo. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Hierarquicamente falando, não há nenhuma posição mais célebre do que a de um embaixador de uma nação. Não há. O embaixador representa, né, aquela nação em outros estados, né, em outros países, com toda a autoridade daquele que o encaminhou. Agora, você já pensou para pensar nisso? Nós fomos chamados, levantados para sermos embaixadores de Cristo na terra. Portanto, nós temos todas as prerrogativas de Cristo para manifestar sobre a terra toda a glória que repousou sobre ele por meio de Deus. Gente, para pensar no que eu estou dizendo. Nós somos seres espetaculares. Há em nós um potencial puro, divino, que nós precisamos desvendar. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês e anotem para a vida. É preciso que nós busquemos o que de fato faz sentido. O reino. O dia que nós estivermos totalmente focados no reino, descanse, porque todos os desejos do seu coração será manifestado. Você já parou para entender o que é isso? Eu costumo dizer que não pode haver escassez quando você se torna um cidadão do reino. Agora imagine você sendo um embaixador do reino. O que muda? O seu nível de consciência. Muda a sua compreensão de si mesmo e de tudo aquilo que você representa. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Anotem aí que isso é fundamental. Lá no livro de João, e eu tenho meditado muito sobre essa passagem, né? João 17, no versículo 22, Cristo mesmo disse-nos, conversando com Deus, Ele Deus, dei-lhes a glória, Pai, que me destes. Eu sei que é difícil compreender isso. Eu entendo. É difícil porque imaginemo-nos na condição de sermos os depositários da glória de Deus sobre a terra. Não sou eu que estou dizendo. Foi Cristo que disse isso. Está lá em João 17, 22. Dei-lhes a glória, Pai, que me destes. Cristo nos deu a glória que repousou sobre ele. E o que isso sugere do ponto de vista de nós mesmos? Que foi nos dado todos os elementos necessários para que nós fizéssemos as obras maiores do que ele fez. E aí você vai me perguntar, mas Rodrigo, por que nós não vemos, por que nós não estamos fazendo aquilo que outrora foi feito? Porque há em nós um distanciamento gigantesco da fonte original. Há em nós um desejo muito arraigado na materialidade das coisas.
Nós esquecemos que o reino é a única coisa que pode fazer sentido na vida humana. E quando nós nos destoamos dessa consciência, nós nos distanciamos do próprio processo de manifestação da glória de Deus sobre a terra. Lembrem-se disso, está lá em 2 Coríntios 5:20. Nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo na terra. A mais alta compreensão hierárquica de um cargo em outro país. Mas, Rodrigo, não estou entendendo isso. Nós somos embaixadores de Cristo na terra, mas que estado, que país nós representamos? O reino. Se até hoje você não sabia disso, anota aí. Você é um embaixador do reino na terra. E você precisa assumir essa responsabilidade. Quando eu digo isso, na condição de embaixadores, gente, por favor, pelo amor de Deus, não pode haver escassez em nossas vidas, não pode haver escassez nas nossas vidas. Isso é incongruente. Isso não se harmoniza com o nosso chamado. E você precisa entender isso e inserir isso no âmago do seu próprio coração. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A palavra nos diz que em tudo o que nós tocarmos prosperaria. E aí você vai me falar, mas Rodrigo, a minha vida não prospera. Ora, pois, o que você busca em primeiro lugar? Aonde que está o reino na sua vida? E vou dizer mais uma coisa para vocês. A riqueza na compreensão do reino é aquela que a traça não corrói, que ladrões não minam e não roubam. A riqueza do reino, ela é perpétua. E ela há de ser insumos para que você transborde a todos aqueles que estiverem ao seu ao redor e, claro, para que você canalize toda essa riqueza que o Senhor colocará nas suas mãos para o reino. Esse é o objetivo. Esse é o chamado. Por isso que quando as pessoas me perguntam, Rodrigo, que história é essa de Academia dos Deuses? Eu vou te dizer que história é essa. A Academia dos Deuses, ela nasce de um processo de profunda introspecção minha, de profunda inquietude em relação à minha própria identidade, aquilo que eu sou, e sempre debruçado no Senhor, buscando ao Senhor, para que eu pudesse me dar conta de fato do meu chamado, do meu propósito. E quando eu me lancei nessa condição, eu fui surpreendido, porque é assim que Ele faz. Eu fui surpreendido pelo Senhor, quando Ele arrancou as escamas da religiosidade dos meus olhos e abriu os meus olhos para o reino de fato. Um reino que é um projeto de Deus universal, um reino que não tem fronteiras, um reino que não está estabelecido sob uma perspectiva de raça, de credo, de religião. E mais, o Senhor deixou muito evidente de que enquanto Senhor de todas as coisas, abrir as portas, os canais para o reino, era de fato o grande propósito na minha vida. E isso fez com que eu tivesse, um momento extremamente significativo na presença dele, e a partir daí eu fui lançado, a pensar a Academia dos Deuses. E Rodrigo, o que a gente faz na Academia dos Deuses? Só quem faz sabe o que é isso. É isso aí, Carol. Querer ser uma embaixadora do reino. Nós somos, Na Academia dos Deuses a gente faz um percurso de retorno. Retorno aonde? Retorno à fonte original. Nós fazemos um percurso de volta para casa. Que casa? O reino. A casa do Pai. E para fazer esse percurso nós não precisamos ser transladados. Nós não precisamos
passar pela experiência de primeira morte, nós precisamos nos lançar nos braços do Senhor e ali estabelecer a nossa identidade com Ele. Lembrem-se disso. Nós fomos chamados para representá-lo na terra. E aí eu vou te dizer com muita tranquilidade: se os seus atos, se as suas atitudes, se as suas ações, se o seu trabalho, se não há vida devocional em você, se isso não manifesta Cristo, querido e querida, você precisa repensar o seu papel enquanto filho. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos aqueles que ouviu falar. Ouvir falar, todo mundo ouve falar. Nós precisamos ser aqueles que assim que ouvimos falar, guardamos isso nos nossos corações e diligentemente, rapidamente, saímos manifestando a glória de Deus por meio de Cristo Jesus na terra. Gente, eu sei que isso pode não ser compreensível a vocês e a muitos que depois irão assistir essa live. Mas o que eu estou dizendo para vocês é percurso de vida. Quando eu me dei conta do propósito original, eu lancei fora todo o peso. Eu lancei fora todo o pecado. Eu lancei fora todo o jugo. Eu lancei fora toda a religiosidade, porque ela é quem me escravizava. Eu havia me tornado escravo de procedimentos. Eu havia me tornado escravo de princípios que nada tinha a ver com o reino. O reino é a essencialidade da liberdade daqueles que buscam o Senhor. Ele nos fez livres de absolutamente todas as coisas. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não cabe escassez naqueles que se colocaram à disposição do Senhor no reino como um embaixador dele. Está lá, leia de novo. Está lá em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Cristo. Você não é qualquer coisa. Não é. Você precisa se dar conta de quem de fato você é. E é aí que haverá um descortinamento na sua própria vida. É aí que as riquezas desta era, deste sistema de coisas, afluirão para você, para que você faça delas insumos para o estabelecimento do reino sobre a terra. Gente, isso é espetacular. Se você ainda não se atentou para isso, aprenda de uma vez por todas. Se renda ao Senhor. Simplesmente se renda a Ele. Não resista ao seu chamado. Lance fora todo preconceito, lance fora todo ritual, lance fora todo procedimento operacional. Ele é livre, Ele nos fez livres. A Academia dos Deuses, portanto, é isso. É um chamado para que nós façamos o caminho de volta, para que nós resgatemos a nossa condição de filhos maduros que já deveríamos ser. E nós estamos no tempo onde esse sistema de coisas clama pelos embaixadores de Cristo na terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O embaixador representa, não é? O embaixador tem agenda, não só política, mas ele tem agenda nos países onde ele representa o seu país. E aí eu vou perguntar para você. Você, enquanto embaixador do reino, qual é a sua agenda do reino? Ou não tem havido tempo na sua agenda para representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores?
Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Se você é um embaixador do reino, você precisa ter tempo para o reino. Se você é um embaixador do reino, você representa o maior de todos os monarcas que já pisou nessa terra. Cristo Jesus, o Rei dos Reis. E olha como ele é espetacular. Ele tem chamado você para ser também rei, juntamente com ele. Por isso a palavra diz que nós somos reis e sacerdotes. Então vamos lá. Eu estou querendo te dizer que todas as quintas-feiras eu vou estar aqui com você para falar sobre o reino. Simplesmente sobre o reino. E aí você vai me dizer, mas Rodrigo, esse canal não é da Academia dos Deuses? É da Academia dos Deuses. E já vou me antecipar. Todo religioso vai se sentir afrontado só de ler o nome do canal. Como assim Academia dos Deuses? Que petulância é essa? Que arrogância é essa? Ei, deixa eu te dizer uma coisa importante. Acorda, abra os seus olhos, vá saber de fato quem você é. Lance fora a escravidão de absolutamente tudo, inclusive da religiosidade. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo na terra. Lance fora. A palavra de Deus diz: assim como Ele é, nós seremos também. Sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu aqui sou só um canal. E você vai dizer o seguinte, mas Rodrigo, quem somos nós? Não interessa. Não interessa quem eu seja, quem você seja, tá tudo bem. Ele já nos lavou, já nos purificou. Agora é uma questão de apropriação, de identificação. Se você se identifica com ele na obra da cruz, isso é suficiente para que você aproprie e usufrua de todas as benesses que nos foram dadas na cruz. E não foi só a salvação não, gente. A salvação é só o princípio de tudo isso. O Senhor nos chamou para governarmos sobre todas as coisas neste sistema de coisas. É preciso que haja um pouco mais de ousadia nos nossos corações. É preciso que haja em nós mais fé, menos incredulidade. A incredulidade é a grande e massificadora sombra do cristão. E você pode estar perguntando, Rodrigo, eu acho que você está maluco, né? Essas coisas que você está dizendo. Isso está tudo dito na palavra de Deus. E vou dizer mais para você. Cristo, quando esteve aqui, manifestando a glória de Deus sobre a terra, ele veio para nos demonstrar que ele e nós somos capazes de quebrar todos os paradigmas, todos os axiomas, tudo que está posto sobre a terra. Nós temos que ter essa ousadia de profetizar e declarar uma palavra de vida em relação a tudo. E não só profetizar e declarar, mas agirmos efetivamente para trazermos à existência aquilo que o Senhor já nos deu na cruz. Para pensar nisso, gente. Quais foram os fatos e feitos de Cristo enquanto ele esteve aqui? Eu não vou tratar disso hoje. Eu sei que você já sabe praticamente de tudo, não é? Por isso que não basta nos saber. Não basta sermos biblistas, não nos basta ficar discutindo questões teológicas, nós precisamos viver. Ei, preste atenção, nós precisamos viver o reino, viver Cristo. É aí que nós manifestaremos toda a abundância que nos foi dada na cruz. Ei, eu vivo. E quero que você viva, e que isso seja abundante nas nossas vidas. A profecia de Joel: neste tempo as eiras de trigo se encherão, e os lagares de vinho transbordarão. Sabe o que isso sugere?
bênçãos sem medidas para as nossas vidas, sugere abundância para as nossas vidas. E aí você me diz que é um cristão que vive em estado de escassez. Querido, me perdoe, alguma coisa está errada nisso. Você vive sempre com o discurso de que Deus está te tratando. Por favor, me ajudem, gente. Me ajudem. Peguem as Bíblias de vocês, vai lá no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, a partir do versículo, se não me falha a memória, 5. Deus não trata ninguém com coisas más e nem pode ser tratado. Ponto final, está escrito lá. Agora parece que nós aprendemos, a religião faz isso com a gente. A religião nos ensinou que se não tiver um espinho na carne e algo dolorido nas nossas vidas, nós estamos distantes de Deus. Que heresia! Que heresia! Aí eu fico pensando, né? Se Deus é um Deus que repete coisas. Não, Cristo nos deu a liberdade de todas as coisas, gente. Por favor. Abram os nossos olhos, Senhor. Né? Derrame sobre nós o seu Espírito para que nós entendamos o que de fato nós precisamos fazer e de quem nós somos de fato. Às vezes eu fico pensando, né? Nós precisaríamos estarmos todos com os joelhos extremamente arrebentados. Só em agradecimento. O que me entristece é perceber o nível de sonambulismo, inclusive no mundo cristão. Por isso a Academia dos Deuses é uma porta para ressignificar a própria vida, em todos os sentidos. A Academia dos Deuses é uma porta para que nós consigamos não só desenvolver, mas lançar as pessoas de fato, para muito mais próximas de Deus, sem nenhum pingo de religiosidade, mas com muita convicção de quem nós somos e qual foi a grande motivação e o propósito de Deus em ter nos sonhados. Imagina que coisa espetacular? Imagina? É isso mesmo, Carol, desbloquear a religiosidade. Imagine pensar, Mariane, que você foi sonhada por Deus. Não foi só por seus pais. Imagina isso, Cláudia. Você é a manifestação do sonho do divino. E Ele te chamou para que você o manifestasse em tudo aquilo que você tocar. Portanto, que o Senhor lance fora de nós todo medo, né? E aí há uma chave na Bíblia que é espetacular para isso, né? Você pode estar se perguntando, Rodrigo, mas há em mim ainda muito medo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é amor. E Ele se fez manifesto em Cristo Jesus. Cristo nos amou de uma maneira inenarrável. Não há razão capaz de mensurar o que foi feito na cruz. Não há. O que temos são gotas, essa é a realidade. Gotas. Porque o que Ele fez ali é inenarrável. Pena que nós não temos uma compreensão completa, global, do que foi feito na cruz. E vou te dizer uma coisa muito forte. Todas as vezes que você olha para trás, todas as vezes que você é acometido pelo medo, pela dúvida, pela angústia, você está esquecendo da obra da cruz. Você está colocando Ele lá de novo. Ei, não coloque Cristo de novo na cruz, gente. Faça isso, aproprie-se. Sentem-se à mesa. Nós não temos mais que estarmos mendigando por aquilo que cai da mesa. Nós somos convidados por Ele a sentar à mesa. Olha como é digno o nosso papel diante do Senhor.
Não porque havia em nós dignidade, mas Ele nos dignificou. E você pode estar pensando, mas Rodrigo, quem sou eu, né? Para sentar à mesa com Cristo Jesus, querido, você é filho amado. Ele morreu em função da sua própria vida. Então lembrem-se disso. Eu não quero que vocês se esqueçam nessa nossa primeira live de 2022, porque já é para nós entrarmos em um novo nível de vida. Primeiro, você é um embaixador do reino, ponto final. Está lá em 2 Coríntios 5:20. Ei, você é um embaixador e embaixadora do reino. Portanto, mobilize a sua agenda para representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Manifeste-o em tudo aquilo que você fizer. Deixa eu te dizer mais uma coisa importante. Não retenha nada. Não retenha nada. Rodrigo, o que você está querendo dizer? O reino dos céus é dos pobres de espírito, dos que nada retém. O que isso sugere? Tudo que o Senhor colocar nas suas mãos, transborde, transfira, alcance o outro. É por isso que eu estou me propositando em estar aqui todas as quintas-feiras para falar dessas questões. Rodrigo, se não tiver ninguém com você, não tem problema. Eu, em 2022, tenho um acordo com aquele que me mandou para este país, enquanto embaixador dele. Eu não vou reter mais nada. O meu papel é manifestar o reino sobre a terra. E é isso mesmo, Mariane. 2022 ele será próspero. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade faz parte da nossa ascensão na consciente de quem nós somos em Cristo Jesus. A prosperidade é quando eu me percebo como de fato sou em Cristo Jesus. E é aí que a escassez é lançada fora. E é aí que a prosperidade se manifesta em tudo aquilo que nós tocarmos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que tem gente aqui que tem os seus negócios, a Cláudia, que tem um negócio espetacular lá na costurinha, a Carol, que é franqueada da triagem, tá aí a Mariane, né, que é dona de uma empresa que trabalha com engenharia sanitária. Estejam certos de uma coisa. Quando o reino estiver na posição que ele precisa estar nas suas vidas, descansem. Descansem. Porque as riquezas deste sistema de coisas afluirão para vocês. E não sou eu que estou dizendo, eu só estou sendo um canal. Isso está lá na palavra. É isso que ele nos diz. Portanto, como diz a palavra, não estejais inquietados por coisa alguma. Por coisa alguma. Gente, 2022 vai ser um ano sem precedentes. Eu sinto isso. Eu estou nisso. E o que eu estou pretendendo em 2022 realizar, claro, primeiro na minha própria vida, viu, gente? Eu sempre digo que ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Primeiro na minha própria vida. O que eu quero de fato realizar é estar em tão plena harmonia com o Senhor que Ele será manifesto a partir da minha vida em absolutamente tudo aquilo que eu fizer. E aí você pode estar dizendo, Rodrigo, que arrogância. Não. Foi assim com todos os seus apóstolos e discípulos. Tem sido assim com todos aqueles que colocaram as suas vidas no altar. Chega de escassez mental, chega de escassez financeira, chega de escassez no relacionamento, em casamento, na relação com os filhos. Chega, já deu. Isso não é para nós não fomos chamados mais para isso. E eu não estou aqui, viu, gente, simplesmente defendendo vertentes teológicas. Eu não quero saber de teologia, eu quero saber de Cristo. Ei, presta atenção, pegaram aí? Olha a chave.
Eu não quero saber de discussões teológicas. Eu quero saber de Cristo. Eu quero vivê-lo. Eu quero manifestá-lo. Eu quero tê-lo. Quer ver? Eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar aí atordoados. Eu quero sê-lo. Não precisam cair da cadeira aí nem gritar que é heresia. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Assim como ele é, nós seremos também. Não se esqueça, eu acabara de falar de 2 Coríntios 5:20, mas eu não quero que você se esqueça de João 17:22. João 17:22, Cristo estava falando com o Pai, Deus, Jeová, o soberano do universo. E ele disse a Jeová, Deus, o soberano do universo: Pai, a glória que tu me destes, eu estou dando a eles. O que nós estamos esperando, gente? Isso é o ano de um romper novo, de um mover novo. Isso é o ano de coisas inenarráveis. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Lembra lá da palavra quando diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem se chegou ao coração do homem o que Deus tem guardado, reservado para você? Meu querido e querida, então, se prepare. Se prepare, porque é exatamente isso que já está guardado para você. Viver isso, apropriar disso, isso depende de você. Enquanto embaixador do reino, você precisa começar a preparar sua agenda para representá-lo sobre a terra, onde quer que você esteja. Lembrando que o reino é superior à religião, tá, gente? Me ajudem, por favor. Ah, Rodrigo, você está falando... Não estou falando de religião, estou falando do reino. E eu quero que isso seja incutido nos corações de vocês e nos seus espíritos. Que haja em nós um amor, uma vontade, uma dedicação, um desejo incomensurável em fazermos parte disso o mais rápido possível. Nos lancemos sem medidas e nós veremos o que está guardado para nós. O que eu quero te dizer? Em 2022, vá desembrulhando os presentes que Deus tem para a sua vida, um a um, dia a dia, um a um, todo dia, desembrulhe um presente novo. Deixa eu falar uma coisa para vocês importante, eu já estou finalizando, mas isso é importante, anotem aí. Os meus alunos da Academia dos Deuses sabem o que eu vou dizer, anotem aí. Aprendam para a vida. Desnaturalizar tudo. Vou repetir. Aprendam a desnaturalizar tudo. Porque tudo é divino. Tudo é um presente. Desnaturalize. Ei, você, eu, nós não fomos chamados para sermos seres naturais. Nós não somos naturais, ei? Antes de ser o Rodrigo matéria, o Senhor já me conhecia no espírito. Não tem como ser natural. Pare de olhar para as coisas e naturalizar as coisas. Desnaturalize. Veja o agir de Deus em tudo, em cada detalhe. Veja o presente dado. Vai lá. Desembrulhe isso. Aproprie disso. Todos os dias é um presente novo, onde as misericórdias superabundam, onde a graça dele lança fora todo o peso. Certo, gente? Não é por muito falar que serás ouvido. Eu acho que por hoje, né, nesse nosso início, tá bom. Todas as quintas-feiras, neste horário, eu vou fazer de tudo para cumprir esse compromisso comigo, viu, gente? Sempre comigo.
sempre comigo. Todos os contratos que eu faço comigo. Comigo. E eu vou fazer tudo para que eu possa, todas as quintas, estar aqui no canal da Academia dos Deuses. E o que eu tenho a ofertar nada mais é do que a palavra do Senhor. Eu quero continuar sendo um canal. E eu quero que vocês sejam esses afluentes. Né? Recebam do Senhor. E deem vazão. Fluam. Vão e vocês verão o que Deus tem para as nossas vidas. Então eu deixo aqui o convite de todas as quintas-feiras para estarmos juntos. Sempre vou trazer alguma coisa que eu trabalho na Academia dos Deuses, ok? Para fortalecer o nosso ânimo, o nosso espírito. E eu quero aproveitar aqui e abençoar cada um de vocês. Impartir sobre a vida de vocês tudo isso que o Senhor tem falado. Que vocês apropriem no espírito. Não pensem, não vai racionalizar. Isso é coisa do homem caído. No espírito, aproprie-se de tudo que nós falamos aqui hoje nessa rápida live. Aproprie-se da verdade de que você é um embaixador. Aproprie-se da verdade de que a glória de Deus por meio de Cristo Jesus está sobre você. Aproprie-se da verdade de que todas as coisas já foram feitas para o seu próprio bem. Eu os abençoo, né, nessa perspectiva. E tem um monte de gente aí falando que está na fila da Academia dos Deuses Plus. Nós vamos ter, calma, viu, Cláudia, Mari, nós vamos ter. Inclusive a Academia dos Deuses, turma 7, começa com a graça de Deus no dia 5 de fevereiro. Então, se vocês tiverem, inclusive, alguém, né, para indicar, tem que ser gente que a gente ama, vocês sabem bem disso, né? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e é preciso que façamos e façamos tudo com muito zelo e muito amor, né? O amor é a grande chave da própria vida, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que é feito com amor é perpétuo. Opa, vou repetir, você não pegou, presta atenção. Tudo que é feito com amor divino é perpétuo. O que é feito com amor humano é circunstancial, momentâneo, passageiro, mas com amor divino se perpetua. Lembre-se disso. Gente, gratidão pela presença aí de vocês. Poxa, como eu fico feliz, grato mesmo, né? Hoje nós somos 7, mas eu tenho certeza que logo logo nós teremos dezenas de miríades. Vai ficar gravada, viu, Kelly? Vocês podem depois compartilhar e a live vai ficar gravada. E não se esqueçam, o reino chegou. E aqueles que querem protagonizar o governo do reino sobre a terra precisam agir. É por isso que nós estamos juntos. Forte abraço para vocês, Kelly, Carol, a Cláudia, a Mari, esse pessoal que esteve aí com a gente, não é? Tem aí um irmãozinho nosso aí que eu não sei o nome dele, mas tá aí também, né? O nome dele tá difícil aí de ler. A Camila Macedo, direto de João Pessoa, na Paraíba. Que coisa boa, gente. Gratidão do fundo do meu coração. Vai ficar gravada, tá bom? Tô vendo aí o Manuel acabando de entrar. Vai ficar gravada a live. Vocês podem depois assisti-la, compartilhem se fizer sentido. Quinta-feira que vem a gente está de volta. É o Kleber. Obrigado, viu, Kleber, pela sua presença. Todas as quintas nesse mesmo horário, sempre com pérolas diretamente do trono do Pai. O reino está pronto e nós precisamos protagonizar isso. Foi para isso que fomos chamados, embaixadores do reino sobre a terra. Abraços no coração de vocês. Deus continue lhes abençoando e realizando todos os desejos dos seus corações. Tchau, gente. Gratidão.